Olá, sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. Olá, monarquistas! Nessa semana nós temos duas notícias que estão de certa forma relacionadas. A primeira vem da Austrália, onde o atual partido no governo, o Partido Liberal, trocou o seu líder e, consequentemente, primeiro-ministro, o Sr. Tony Abbott, por um novo líder, o Sr. Malcolm Turnbull, o republicano, que não é a primeira vez que a Austrália escolhe um primeiro-ministro republicano, eles já tiveram vários ao longo da sua história, mas ele talvez tente ainda insistir num referendo para a Austrália se tornar uma república. Os republicanos lá sempre estão tentando fazer isso, porque eles não conseguem aceitar que, quando teve referendo, o povo escolheu continuar na monarquia, né? Então eles vão continuar jogando o negócio do referendo até que o povo fique cansado e escolha finalmente uma república. Aí eles vão parar. Enfim, e a segunda notícia vem do Reino Unido, onde o Partido Trabalhista, o maior partido de oposição ao atual governo britânico, elegeu também um líder republicano, o Sr. Jeremy Corbyn, que além de um republicano, é também um cara super marxista e socialista. E ele já começou essa primeira semana dele um pouco mal. Por exemplo, nessa semana teve uma cerimônia no Reino Unido para comemorar a resistência britânica durante a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães bombardearam a Grã-Bretanha durante muito tempo. E teve uma cerimônia com muitos líderes políticos e militares, etc. E esse senhor estava lá. E quando tocou o hino britânico, o Deus Salve a Rainha, ele se recusou a cantar, por razões óbvias. E eu estou falando isso para mostrar como que seria o problema, o choque cultural desses países se tornarem repúblicas. Porque muito da identidade nacional deles foi construída por causa da monarquia. A bandeira, o hino nacional, várias coisas. No próprio Brasil, quando teve o golpe da República, o povo teve muito problema em se adaptar ao novo regime, principalmente essa questão do hino nacional. A República tentou implantar como novo hino o hino da República, mas o povo não aceitou esse novo hino. Eles preferiam cantar o antigo hino que eles continuavam cantando no Império. Por exemplo, na Nova Zelândia também teve uma ideia lá de uma nova bandeira que eles poderiam ter. Talvez eles se separassem do Reino Unido e tal, e criasse uma república independente. E a bandeira ficou um negócio meio feio, meio zoado, assim, uma folha. Que não tem nada de muito significativo, enquanto a bandeira que eles têm hoje tem muito significado histórico, etc. Então, é uma questão para se pensar como que a monarquia ajudou a construir a identidade nacional desses países. Isso é uma coisa importante, sim, é uma coisa muito importante para a construção de sentimento patriótico, para a construção do sentido do que de nós, o povo. Então, é isso que eu queria falar. Agora vamos às perguntas da semana. A nossa primeira pergunta vem do Thiago B. Calegari. Ele fez uma pergunta muito interessante, mas também muito grande, então eu só vou ler as partes essenciais da pergunta. Uma dúvida. Eu constatei que os monarquistas alegam que monarquias conquistam menos que as repúblicas. Sendo assim, por que as monarquias da Europa detêm as cargas tributárias mais altas do mundo? Aí eles falam um monte de dados que são até interessantes vocês lerem depois. Aí ele continua. Mas será que os monarquistas e todos os envolvidos na causa da restauração da monarquia no Brasil apoiam a diminuição da máquina pública, etc. Ou vocês acham que ainda há alguma necessidade de se manter empresas públicas e serviços como educação e saúde? Resumindo, diminuir o Estado, sim ou não? Olha, eu gostei muito da sua pergunta, mas antes eu tenho que corrigir algumas coisas que você falou. Por exemplo, você disse que as monarquias na Europa têm as cargas tributárias mais altas do mundo. Depende de qual monarquia da Europa você pegar. Por exemplo, Liechtenstein é uma monarquia na Europa e o máximo de imposto de renda que você vai pagar lá é 7%. Então, assim, se não for a mais baixa do mundo, é uma das mais baixas do mundo. Então, isso depende do referencial que você pegar. Por exemplo, os próprios países que você falou, eles têm um imposto de renda sobre as empresas muito mais baixo que outras repúblicas como os Estados Unidos. Tem um dos mais altos do mundo. Então, sempre depende do seu referencial. Agora, sobre a sua pergunta de se os monarquistas acreditam em menos do Estado mais do Estado, eu não respondo pelos monarquistas nessa questão, porque os monarquistas decidem qual a preferência deles, e se a monarquia voltar, isso vai depender também do governo que tiver. A única coisa que eu sei dos monarquistas é que eles querem a restauração da monarquia. Então eu não posso afirmar se os monarquistas querem menos Estado ou mais Estado,
Não, a família imperial de Lincoln dá umas declarações sobre isso, o príncipe Bertrand, inclusive ele tem um excelente trabalho em defender a propriedade privada no Brasil, o agronegócio, etc. Mas eu não posso responder essa pergunta assim, todos os monarquistas querem diminuir a máquina pública. Então, isso eu não posso responder como monarquista, eu posso responder por mim, que eu vou responder sim, menos Estado. Mas os outros monarquistas eu não posso responder por isso. A nossa segunda pergunta vem do Renato Fernandes e perguntou: caro João, se a monarquia alemã fosse restaurada hoje, só o Kaiser voltaria a reinar? Ou também os reinos estaduais, como o reino da Baviera, também seriam restaurados? Olha, Renato, essa é uma pergunta muito interessante. Eu não posso afirmar que você sim vai voltar ou não vai voltar, porque obviamente não tem consenso nisso. Mas eu já vi algumas propostas de alguns setores monarquistas alemães propondo que quando a monarquia voltasse, ou se a monarquia voltasse, de fazer um referendo em cada estado alemão, perguntando ao povo daquele estado se eles gostariam que a monarquia daquele estado voltasse, reinasse sobre eles como se fosse um governador, ou se continuasse como elegendo o governador daquele estado. Pois bem, pessoal, isso foi mais um Coluna do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem, por favor, compartilhem o vídeo para que ele atinja o maior número de pessoas possíveis. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Por favor, façam uma pergunta se vocês nunca fizeram uma pergunta, se vocês têm alguma dúvida. Eu gosto muito de responder as perguntas de vocês. Por favor, curtam também a página do Coluna do Rei, que tem no Facebook. Publico algumas coisas lá. Às vezes não dá muito tempo, mas eu publiquei essa semana. Curtam as páginas e compartilhem o Coluna do Rei no Facebook, elas são muito boas. Se vocês não curtiram, vão lá e curtam. O link delas está aqui embaixo na descrição. O link do Coluna do Rei também está aqui embaixo na descrição do Facebook. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado, até a próxima.